Agora vamos ver o que é o prepopere? Vamos lá. Esse é o primeiro que eu vou falar, porque ele é muito comum, tá? Ele é muito frequente. Prepopere, ele é um advérbio no latim, tá? Que ele é derivado do adjetivo prepoperes. Se a gente fosse tentar traduzir aproximadamente, seria dizer apressadamente, de modo muito apressado, até mesmo precipitado. Essa desordem consiste numa desordem do tempo, o tempo de comer. Geralmente é quando adiantamos o tempo de comer. Esse foi o sentido empregado, por exemplo, em São Gregório, os padres da igreja, em São Tomás de Aquino, quando adiantamos o tempo de comer. Só que, por experiência clínica, eu colocaria aqui também que há sim uma desordem do tempo, também não em relação a adiantar, mas em esquecer de comer, em pular a refeição e ir delongando o tempo de comer. Isso também pode ser, de certa forma, uma desordem em alguns casos. Mas, de maneira geral, assim, 90%, é quando nós adiantamos o tempo de comer. Ou seja, geralmente nós temos refeições principais, certo? Eu tenho almoço, por exemplo, jantar, café da manhã, se a gente considerar essas como refeições principais. Mas o que acontece? Você não consegue esperar até o próximo horário de comer. E o que acontece? Você belisca. Ou você adianta aquela refeição, ou você começa a comer, consumir pequeníssimas coisas para adiantar a próxima refeição principal. O prepopere, esse modo prepopere, de modo muito atual, ele está muito relacionado com o que a gente chama na nutrição de padrão beliscador. Em inglês, o termo para isso é grazing. Então, uma das formas do compulsivo alimentar é essa maneira grazing, que é o que? Esse padrão beliscador. Ele fica beliscando o tempo todo. Muitas vezes essa pessoa nem chega a fazer a refeição principal que ela deveria ter feito. Por quê? Porque como ela adiantou o tempo de comer, ela foi beliscando pequenas coisas, quando chegou aquela refeição principal, ela nem estava mais com fome. Só que ele consumiu lanches rápidos que não tinham tanto valor nutritivo. Ou seja, ele bagunçou toda a alimentação dele. Isso também está muito relacionado com... Isso aqui é uma interpretação minha, tá? Que eu estou adicionando agora. Não ter um relógio biológico regulado. Então, esse modo prepopere, se a gente for parar para pensar, também está relacionado com aquelas pessoas que têm o seu relógio biológico, ou seja, o seu ciclo circadiano, totalmente desregulado. Muitas pessoas, por exemplo, acordam de madrugada para comer. Pessoas que se dizem noturnas, que são mais ativas à noite, que sentem mais fome à noite e que durante o dia o hábito alimentar delas ou de atividade fica alterado. Muitas pessoas dizem, eu sou noturna. Mas olha, do ponto de vista biológico, isso não existe. O ser humano, enquanto animal, ele não é um animal noturno e qualquer biólogo concordaria comigo. Nós temos, sim, um relógio interno, biológico, que na ciência chamamos de ciclo circadiano. Ele é orientado pelo nascer e o pôr do sol, pela presença de luz solar e ausência de luz solar. Ou seja, ele é orientado pelas 24 horas. E isso causa no nosso corpo várias descargas de modo sincronizado com esse tempo de 24 horas. De hormônios, de neurotransmissores, de várias substâncias que regulam o funcionamento do nosso corpo. Quando nós não temos um relógio biológico regulado, a tua saúde é prejudicada. Isso não é algo
que eu estou falando do ponto de vista só da gula, tá? Isso aqui já eu estou entrando já em metabolismo, estou entrando em fisiologia, estou entrando em nutrição pura. Então, eu correlacionaria o hábito do prepotére da gula com esse não ter um relógio biológico regulado. Uma das coisas que as pessoas têm que fazer quando ela tem esse ato beliscador compulsivo é regular esse horário de comer. Isso é super importante para a sua saúde. Um corpo que não tem um horário regular de comer, ele gera várias consequências para o metabolismo. Como eu já falei, quando não comemos o suficiente na refeição anterior, geralmente ficamos sem fome na refeição posterior. Por quê? Porque você comeu, beliscou coisas que não eram assim tão nutritivas, mas ao mesmo tempo foram te saciando. Geralmente no ato beliscador nós procuramos coisas hiperpalatáveis e hipercalóricas. E muitas vezes a gente não percebe que são calorias invisíveis. É que nem aquele ditado, quando a gente diz que de grão em grão a galinha enche o papo. Ou seja, quem tem esse hábito beliscador, muitas vezes não percebe essas calorias invisíveis que ele vai adicionando ao longo do dia só por beliscar. Ele acha que ao beliscar aquilo e aquilo e aquilo não vai fazer diferença na vida dele. Só que quando você junta tudo que ele beliscou, aquilo foi um superávit calórico muito maior do que o esperado. E aí ele vai engordando, mesmo sem perceber. Além disso, implica também na qualidade da comida, porque geralmente quem procura adiantar o tempo acaba procurando coisas mais rápidas e menos nutritivas. O prepotére, esse hábito do prepotére, ele é o que mais nos impede de cumprir os jejuns. Então, quando uma pessoa, por exemplo, se dispõe a seguir um jejum aqui do ponto de vista tanto nutricional, por exemplo, de uma dieta, quanto do ponto de vista religioso, tá? Mas ao longo do caminho, ela não consegue esperar tanto tempo sem comer, e aquilo vai criando uma agitação dentro dela, ela não consegue, se passam 8 horas, 12 horas, 16 horas, ela não consegue manter aquele jejum. Isso é uma desordem do tempo. Ela não consegue controlar o tempo, ela não consegue ter essa noção de autodomínio em relação ao tempo em que ela vai comer ou não comer. Então, isso também é um aspecto principal da vida. Aqui, eu falo para a pessoa, para o paciente, que ele precisa regular os seus horários. Aqui é muito importante que ele regule os seus horários. O antídoto para quem tem muito problema nesse aspecto do prepotére é regular os seus horários. Só que esse regular os seus horários não entra aqui apenas o horário de comer, tá? Geralmente, quem não regula o horário de comer também não regula o horário de acordar ou dormir, ou de fazer qualquer outra coisa. Geralmente é um indivíduo que tem problema com regular horários. Aqui também no prepotére, eu tenho uma relação muito próxima com a ansiedade. Esse adiantar o tempo é próprio do espírito ansioso. O hábito, o comportamento de greasing, que é de ser beliscador, ele está sempre muito relacionado a um transtorno de ansiedade. Então, é um indivíduo que sente uma certa impaciência de esperar. E essa impaciência pode se manifestar em outras coisas. Por isso que esse ato de esperar o tempo da comida pode ajudá-lo a regular a impaciência em relação ao tempo em outras áreas da vida. Em relação à sua ansiedade, em relação à impaciência com outras coisas que ele quer que aconteça na sua vida, mas que está demorando. Aquela pessoa que, assim que chega um pedido do iFood e ele abre assim com tanta pressa, aquela pessoa que não consegue nem ter a paciência de arrumar a mesa, colocar um prato,
fazer uma mesa posta, eu não estou dizendo nem de uma mesa posta bonita, tá, gente? Estou dizendo assim, daquele indivíduo que tira a comida quente da panela e come diretamente na panela porque ele não quer esperar o tempo de servir no prato. Um indivíduo que come diretamente na embalagem, que vai rasgando a embalagem com muita ânsia, com muita pressa, sempre com muita ansiedade. Ele não quer esperar o modo apropriado, o tempo apropriado para comer. Então, veja, esse hábito de comer apressadamente sempre, de modo muito frequente, está relacionado com o espírito ansioso. O hábito beliscador, a compulsão alimentar, geralmente pode estar relacionada com um transtorno de ansiedade. Quanto mais ansiosa a pessoa, mais ela quer adiantar o tempo de comer. Mais ela quer sempre estar mastigando alguma coisa, beliscando alguma coisa. Isso também está um pouco relacionado com o tédio, com a sua dificuldade de lidar com o tédio. Muitas vezes o tédio, você não conseguir levar em consideração o tédio, o reagir ao tédio, ou seja, ao não fazer nada, a essa calma, esse vazio, isso pode te levar à culpa. É um dos casos, tá? Não é um dos principais, mas é um dos casos. Muitas vezes, o tédio pode levar as pessoas a ficar comendo e mastigando coisas, não porque elas estejam com fome, não porque elas realmente queiram aquela comida, mas simplesmente porque aquele tédio está fazendo com que elas queiram fazer alguma coisa com o seu corpo, algum tipo de movimento. E essa mastigação aqui, ó, esses músculos aqui da mastigação, existe sim uma correlação entre o mastigar e se acalmar. Existe. E é aqui que pode estar a desordem. Muitas vezes, ao colocar uma coisa na boca e ao usar os músculos da mastigação, a gente sente uma leve calma. E isso que leva muitas pessoas a querer comer apressadamente. É também uma das possibilidades. Então, eu estou te falando tudo isso para que você investigue por que você é muito precipitado na alimentação. Será que esse ser precipitado também se manifesta em outros âmbitos da sua vida? Quais são, então, Laura, as consequências para a nossa saúde de um comer precipitadamente? Bem, veja, há muitas consequências. Uma eu já falei, que é o que? As calorias invisíveis. Isso te induz a ficar beliscando mais, adiantando mais comidas, você acaba fazendo mais refeições do que o recomendado. E quando a gente quer procurar uma coisa rápida, geralmente são coisas que não são muito boas para a saúde, que não são muito nutritivas. Por exemplo, você teria paciência de esperar um caldo de feijão ficar pronto? Não. Você não vai ter paciência de esperar aquele caldo nutritivo de feijão ou de carne ficar pronto. Você vai querer simplesmente abrir um pacote de biscoito e comer porque ele já está prontinho. Então, isso te induz a querer sempre comidas mais hiperpalatáveis, menos nutritivas e com uma maior densidade calórica. O que é uma maior densidade calórica? Em poucas gramas eu tenho muitas calorias. Às vezes a gente tem uma comida que tem pouca caloria concentrada nas suas gramas. Então ele vai ter uma menor densidade calórica. Só que a gente tem outros alimentos que em pouquíssimas gramas que a gente come, ali está concentrada uma caloria, uma quantidade de gordura saturada, de gordura trans, de açúcar, de sal, muito maior que em outros alimentos. A isso a gente chama de uma maior densidade daquele alimento. Seja uma densidade calórica, uma densidade de carboidratos simples, e também não é boa para a saúde. Vocês podem ver e tirar maiores dúvidas sobre composição dos alimentos em outros módulos aqui da plataforma.